Boa noite, meus amados. Louvado seja Deus, aqui estamos novamente, mais uma vez, né? Para glorificar o nome do Senhor. Nessa quarta-feira, culto de oração, muitos irmãos participando, Deus nos dando a oportunidade de dividir com a igreja, né, os nossos pedidos. Nós, cristãos, somos assim, né? Somos levados a adorar a Deus, a glorificar o seu nome pela sua grandeza, pela sua fidelidade. A Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Então é a vontade de Deus que nós estejamos aqui dando graças ao Senhor, né? Por Ele ter nos permitido mais uma quarta-feira, mais um momento, e nesse tempo que estamos experimentando, um tempo histórico para as nossas vidas, né? Que com certeza ficará na história, marcará a história em que o mundo parou aí por 4 meses, né? Ou por 6, porque de certa forma isso já vem desde dezembro aí no mundo, né? Chegou aqui no Brasil em março, mais precisamente no dia 19 para nós começou essa quarentena. Muitas coisas têm acontecido, coisas ruins, coisas boas, milagres de Deus. Muitas coisas têm acontecido nesse tempo. E o nosso culto de oração é um culto especial também, porque nós compartilhamos, né? Aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem feito sem nem nós tomar conhecimento. Nós louvamos a Deus, né? Porque temos a oportunidade de estarmos orando uns pelos outros. Então, pensando em tudo isso, né? Para esse culto de quarta-feira, nós queremos compartilhar com os irmãos a ideia assim, de Jesus e os doentes. Como nós poderíamos colocar um texto que nós ficássemos pensando para fazer uma aplicação maravilhosa para as nossas vidas, né? Então vamos pensar aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Então nós vamos aí fazer uma leitura e depois vamos brevemente apresentar aqui alguns pensamentos com essa ideia, Jesus e os doentes, né? Porque nós acreditamos assim. Então quero convidar você para ler comigo aí João capítulo 5. Nós vamos estar lendo até o versículo 15, tá certo? Então nos diz assim a palavra do nosso Deus: passando certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos, ou 5 entradas, né, em algumas bíblias. Nelas, ou galpão, né, na verdade 5 galpões. Neles ficavam deitados uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Ou seja, havia um tanque ali de Betesda, né? E ao redor daquele tanque, 5 galpão grande, onde as pessoas ficavam ali alojadas em suas macas, esperando ali o movimento da água, que o texto continua dizendo. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença. Ou seja, era uma expectativa muito grande, né? E aí começa a história específica. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Observe que esse homem nascera há 38 anos. Como Jesus tinha 30, né, no tempo do seu 33, então suponhamos que aquele homem havia nascido 5 anos, 6, 7 anos antes do nascimento de Jesus, né? Que diz aqui, havia um homem enfermo, então ele talvez fosse um homem idoso, e mais do que a idade de Jesus, ele estava enfermo, né? Pois ele estava enfermo ali há 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado.
e pegando a maca começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então, quem é o homem que te disse para pegar a tua maca e andar? Mas o que fora curado não sabia quem era Jesus, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então nós conhecemos essa história, não é? Jesus aqui já conhecia também a história desse homem, muito bem, conforme o texto nos esclarece, porque o texto diz que Jesus, sabendo que ele estava naquela situação há muito tempo, ou seja, então a história dele era realmente digna de pena. Pena as pessoas tinham, só não tinham coragem e nem lhe dava a chance de descer. Como é assim na nossa vida, né? Às vezes a gente ora pelas pessoas, a gente tem peninha das pessoas, mas na hora realmente de agir, a gente falha, né? Na hora de fazer a nossa parte, a gente falha. Às vezes a gente ora por um familiar, a gente ora muito por alguém de fora, e às vezes uma pessoa na família está precisando de um apoio, né? de algo bem legal da nossa parte, simples, e a gente ignora, porque a gente tende a ter uma preocupação mais por quem está lá fora. Né? Nós, seres humanos, somos assim. Por isso que todas as vezes que eu trago a palavra aqui, eu digo que quanto mais nós olhamos para nós, mais nós ficamos cientes do que precisamos de Deus, né? Precisamos mais de Deus. Então, qual foi o pensamento que eu tirei aqui só para conversar com os irmãos acerca dessa leitura, né? Como nosso culto de oração, para que tenhamos uma leitura como nós temos feito, né? Então eu coloquei aqui: o mundo é como um grande hospital. Eu entendo assim: o mundo é como um grande hospital. Há pessoas doentes por tudo que é lugar. Há pessoas carentes necessitando de Deus por tudo que é canto, né? E principalmente aqueles que se dizem ateu, né? Nessa semana, ouvindo uns documentários, vendo alguns documentários, eu vi alguns artistas, né? Alguns que se tornaram ídolos, dizendo tanta bobagem sobre Deus, né? Falando tanta coisa imunda sobre Deus, no sentido de que Deus está na mente dos pobres, de que é um hábito da vida deles dizer graças a Deus. Eu continuei com esse hábito de pobre, porque no meu passado, muito triste, eu fui ensinado a gostar de Deus, a ter Deus como uma referência. Isso era o grande, né? Se é que podemos assim, Gilberto Gil, né? Dando uma entrevista, dizendo que quando na vida dele de pobre, de menino, né? Ele aprendeu, apegou-se à religião, e a religião ensinou a ele a dizer graças a Deus, a pedir a Deus, a conversar com Deus. Ele disse: então eu fiquei com isso como que um hábito. Hoje eu digo que Deus é brasileiro, o diabo também, né? Hoje eu digo que Deus é uma invenção do homem, que o homem, quando lê a Bíblia, diz que, ele dizendo, né? O homem, quando lê a Bíblia, diz que Deus é uma criação do homem. Eu digo mais que a Bíblia diz que o homem é uma criação de Deus, ele dizia, né? Eu digo o contrário. Deus é que é uma criação do homem. Então, eu não acredito em Deus nesse sentido. Eu fiquei com o hábito de pobre, dizendo: dê graças a Deus, Deus te abençoe e tal, essas coisas é hábito de pobre. Que situação deplorável. Uma pessoa no topo, com a oportunidade de dar uma entrevista, já foi ministro da cultura no Brasil, que de culto não tem nada. Então é pobre de má fé, carente de Deus, pobre, doente. Então, quando eu vi aquela entrevista, eu pensei nesse tema, né?
Jesus e os doentes, doentes intelectuais, que se dizem saber alguma coisa e não sabem de nada, porque qualquer ensinamento que te levar a questionar a existência e o poder de Deus, esse ensinamento está te reduzindo a nada, está te reduzindo a pó. Né? Então, eu queria, olhando para esse pensamento aqui, dizer assim, o mundo é como um grande hospital. Então ele tem muitos doentes, assim como nesse lugar aqui, que havia esse tanque de Betesda, né? Era um lugar com 5 galpões lotado de doentes, o cara estava ali há 38 anos e não tinha conseguido descer, ou seja, toda hora que a água era agitada, descia alguém na frente dele. Então esse alguém podia chegar depois, então era um lugar lotado. É como você está ali na UPA e não recebeu o atendimento, e porque você é cego, vamos supor, está no cantinho ali e vê só chamando, né? Todas as vezes que tem um atendimento, alguém entra na tua frente. Mas só que isso aqui não durava 2 horas, não durava 1 hora, durava 38 anos. Então, para mim o mundo é como se fosse um lugar cheio de enfermos, mas com a esperança de um médico amoroso, que é o que eu vejo aqui no versículo 6 com relação a Jesus. Né? Jesus vendo deitado ali, sabendo que ele vivia ali naquela situação há muito tempo, então usou do seu amor, usou da sua graça e perguntou assim, queres ser curado? Né? Então, mesmo sendo muitos enfermos, mas tinha um médico amoroso. Eu fico pensando no Brasil. As pessoas dizem barbaridades, como é o caso desse cidadão que eu citei, estava ali numa roda de escarnecedores com mais 4 grandes artistas, Porchat e outros, né? Que se dizem grandes, porque para mim são minúsculos, nada que eles produzem me interessa, pode ser mais fantástico do que seja, porque eu não vou dar mídia, não vou dar espaço na minha mente nem no meu tempo para cidadãos como estes, né? Então, o pensamento era justamente esse, né? Jesus não, Jesus é diferente. Eu só sei orar, eu só posso orar. Jesus, ele é misericordioso. Enquanto o cidadão não morre, ele está ali apresentando meios, situações, lembranças, para que o cara volte atrás, porque ele é amoroso, é um médico amoroso. E na hora que voltar atrás, não se engane, seja lá a aberração que tenha feito, voltou atrás, Jesus está ali curando, salvando, aliviando a dor. É fantástico, é realmente o mestre de que nós temos que nos curvar todos os dias, adorá-lo, porque a ele é dado todo o poder, toda a honra e toda a glória realmente, né? Então as curas, elas são impressionantes, como diz aí o versículo 9, né? E imediatamente o camarada saiu curado ali. Então ele só disse assim, Jesus não disse assim, desce no tanque agora que eu balanço a água. Não, ele levanta, pega teu leito, levanta e anda. É assim que Jesus faz. O cara passa uma vida toda, como é o caso do cidadão aí, Gilberto Gil, morrendo de velho, e pode tomar uma decisão a qualquer momento. Pode compreender que existe Deus a qualquer momento. E será salvo conforme a graça do nosso Senhor. Mas enquanto está vivo, enquanto consegue bater os dentes, diz muita besteira. Se deixa ser usado pelo inimigo das nossas almas e leva aí uma multidão de pessoas nas suas reproduções, nos seus trabalhos, tanto ele como Porchat aí, com vários filmes, com vários, né? Como profissional, um excelente artista, mas quando abre a boca para falar sobre as coisas de Deus, muito longe de Deus. Mas Deus é misericordioso. E a cura é imediata, não tem aquele negócio. A cura acontece até sem as pessoas saberem. Está ali no leito de morte, acontece a salvação, ninguém sabe. Porque depois da morte a Bíblia diz que a gente não pode julgar ninguém, então é porque Deus deixa ali um espaço que só Ele pode usar, só Ele pode ter uma certeza de quem vai ou quem não vai para o céu. Né? Porque a gente não sabe no momento final ali qual a decisão da pessoa. Então, a cura, na verdade, é impressionante, né? É algo muito rápido. O testemunho dos curados é aquilo que fica. O testemunho dos curados é aquilo que impressiona, é aquilo que
vai fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir e saber que existe um Deus. Foi o caso aqui do cidadão, aqui no versículo 15, né? Que a Bíblia diz: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Ou seja, antes ele não sabia, porque Jesus disse essa palavra e saiu no meio da multidão, porque havia muita gente. Depois que Jesus o encontrou, para dar a receita final, né? Veja que estás curado, já está aqui no templo, né? Então agora não peque mais, para que teu estado não seja pior do que o primeiro. Então a cura era pela graça, mas não era de graça. O cidadão tinha que ter uma mudança de vida, né? Muita gente prega Jesus aí, uma graça maravilhosa, que não precisa você mudar de vida, não precisa você ter testemunho maravilhoso, você tem que sair fazendo tudo errado, tudo do seu jeito, nunca do jeito de Deus, mas deixa que Deus vai dar um jeitinho. Isso é mentira de Satanás e tem enganado muita gente, né? Uma coisa é Deus ter misericórdia, porque Ele tem de quem Ele quiser e quando Ele quiser, isso é uma coisa. E outra coisa é você, com base nessa misericórdia, viver do jeito que você quer, aprontando todas, se dizendo o cara. Você vai prestar conta com Deus, como todos nós, né? Mas a Bíblia tem umas colocações interessantes de ser observadas. O testemunho desse camarada, ele foi lá dizer aos judeus: olha, encontrei a pessoa, porque já havia uma acusação sobre Jesus sobre o sábado. Porque enquanto aquele cidadão estava há 38 anos naquele tanque, ninguém se preocupou em ajudá-lo. Ninguém desceu com ele no braço até próxima à água para dizer: assim que balançar, você estira só a mão. Ninguém fez nada, mas quando Jesus o curou, todo mundo observou que ele estava carregando a maca. O lugar que vivia como um moribundo. É assim na nossa vida. Enquanto você está na batalha, enquanto você está na luta, enquanto você está passando pelo fogo, como diz ali os salmos, ninguém observa para te ajudar a apagar o fogo, fazer nada. Depois que você passa isso, alguma coisa especial aconteceu na tua vida, já tem um monte de observadores. Né? Tem um monte de observadores. Tem pessoas que querem se colocar em posição que não lhe é permitida. Como, por exemplo, nós temos um monte de pastores por aí que não passam de pessoas desapercebidas da palavra. Poderia usar o seu dom. Pode ser um líder, um ensinador, um professor da palavra de Deus. Pode ser um líder munido, abençoado com misericórdia, um conselheiro abençoado. Mas ele não é pastor, né? Como para ter essa autoridade de dizer que está representando Deus, que Deus tem uma palavra para as pessoas e que ele é ali um representante. A Bíblia não apresenta essas coisas. A Bíblia vai apresentar ali as qualificações em Timóteo, Tito, né? Todos esses livros têm as qualificações para alguém que recebeu um chamado. E eu digo para você que quem recebe um chamado de Deus, na grande maioria, como foi o meu caso, reluta muito para aceitar porque sabe que é sério. Reluta muito. Aqueles que andam com um título na frente, aqueles que andam com, né, na expectativa de que é alguém ou alguma coisa, a gente fica preocupado. Porque é um chamado muito sério, muito responsável. Não estaremos prestando contas aqui com o homem, estaremos prestando conta com Deus, que é o nosso Senhor, nosso Salvador. E Ele trabalha com pessoas, no coração de pessoas, é Ele que faz tudo. Esse foi o grande erro de Saul. Quando ele achou que ele poderia fazer alguma coisa por Deus, dar alguma coisa a Deus, e aí Samuel disse: não faça isso. Você não está autorizado a isso. Existe a pessoa para fazer isso. A Bíblia está cheia de exemplos. Então a gente tem que ter cuidado, né? Porque há caminhos, diz a Bíblia, que para o homem parece perfeito, mas que no final levam à perdição, levam à destruição. Então esse texto aqui nos faz ver que o mundo é realmente um grande hospital. E essa é o caminho, é o transitar de Jesus e os doentes, né?
Todos nós precisamos de alguma coisa. Então as curas elas são impressionantes, o testemunho é maravilhoso. E o mais importante, a cura de Jesus é de graça. Pela graça e de graça, né? Nesse sentido de pagamento, das pessoas ficarem, por exemplo, hoje, para você depender do sistema de saúde, quem depende sabe, né? Uma pequena cirurgia, por menorzinha que seja, ela passa aí 2 mil, 3 mil, 4 mil, qualquer coisa é 5 mil, né? Uma cirurgia que há bem pouco tempo atrás era tão pequena, se fazia por 2 mil, agora é 8 mil, por exemplo, uma retirada de vesícula, alguma coisa assim. Ou seja, a vida tem muito valor, ela não perdeu o valor. As pessoas que estão achando que a vida perdeu o valor, mas ela não perdeu. Você olha para a ciência e você vê aí quantos mil laboratórios estão correndo atrás de uma vacina para que o mundo volte a se normalizar. Mas a preocupação não é nem tanto o mundo voltar a se normalizar, é dinheiro, é poder. O laboratório que sair na frente, a gente sabe que vai arrecadar aí dinheiro que nunca mais vão necessitar, né? A cura é de graça, como diz Isaías 55, versículo 1, Mateus 10, 8. Eu convido você para ler comigo esses dois textos, para a gente concluir aqui a nossa palavra, né? Isaías 55, 1. A palavra do nosso Deus vai nos orientar que esse era o pensamento, esse é o evangelho realizado pelo Senhor Jesus, mas que não era por acaso, é que já estava na Bíblia. Então, Isaías 55, é um texto que nós conhecemos bem, é um convite à salvação. O versículo 1 vai dizer assim, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro, sem cura. Esse vinho aqui se refere à alegria, o leite se refere à manutenção. Então, quem não tem dinheiro, tendo Deus, tendo Jesus, vai ser abençoado com alegria, vai ser abençoado com manutenção, vai ser sustentado pelo louvor da glória de Deus, e tudo isso sem precisar ter dinheiro. Da mesma forma que está em Mateus capítulo 10, verifique comigo. Mateus capítulo 10, versículo 8. O texto é bem claro, dizendo assim, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. É a missão que Jesus, com referência àquilo que havia sido escrito por ele, deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Saia curando os enfermos, viva, sirva. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê graça. Então, queridos, eu estou aqui nessa noite para mais uma vez dizer para você que estamos fortes, somos fortes. Alguns vendavais virão, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é tremendo. Jesus sempre vai estar na sua postura. O mundo vai estar sempre cheio de doentes, mas Jesus tem a cura. Jesus é um médico amoroso e a cura é de graça. E assim os curados testemunham da graça de Deus, como eu, e viverão para o louvor da glória do Senhor, como eu, e dependerão do Senhor, como eu. Eu sei que você pode ter o mesmo desejo para acontecer as mesmas coisas. No nome de Jesus, te convido a crer em Deus, confiar no Senhor, e todas as coisas nos serão acrescentadas, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Deus abençoe, do pastor que ama vocês, pela graça do Senhor Jesus. Amém.